Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal para mais um 365 Aberturas de Tarô. E como a gente está terminando essa semana, também estamos naquele momento de homenagear os quatro. O número 4 tão falado, dos quatro naipes, dos quatro elementos, dos quatro temperamentos. Dentro desse lugar, a gente tem muita informação, muita magia, muitas questões típicas de um lugar que ficou longe e, ao mesmo tempo, era uma ciência e pode continuar a sê-la. Sobretudo dos temperamentos, dos elementos. Não é se a gente pensar em fogo, terra, água e ar, se a gente pensar em paus, copas, espadas e ouros, se a gente pensar em colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, se a gente pensar nos quatro cantos do mundo, norte, sul, leste, oeste, tudo isso, de certa forma, foi bastante olhado na alquimia, em tempos passados, na base da busca científica, e depois isso é diluído e meio que deixado para trás. Dentro do mundo do tarô, quando você abre um baralho e se depara com o mago, ele te apresenta as quatro ferramentas básicas com as quais o mago vai ter que se habituar, vai ter que burilar, mexer, vai ter que transformar e transmutar, até se tornar senhor dos quatro elementos. Quando é que isso acontece? De verdade, acontece no mundo. O arcano que a gente deixou para trás, mas que também me diz que eu perfilei, terminei, acabei um ciclo inteiro, e que dentro dessa caminhada, de novo, eu toquei os quatro mundos, os quatro alicerces, as quatro vigas, as quatro torres. Então, definitivamente, é como se o mago dissesse: olha lá, você vai ter que mexer com esses quatro poderes. E no mundo a gente diz: pois é, já mexi com eles. E aí, no Tarô Papai, da Pamela, no meio do caminho, eu já sou lembrada pela Roda da Fortuna que as oportunidades da vida não vão me deixar ficar apenas com um único andar de compreensão. Eu vou ter que ter quatro andares de compreensão, né? O andar do fogo, o andar da água, o andar do ar e o andar da terra. Eu vou ter que caminhar com essas quatro percepções. Ó. E dentro desse lugar é que a gente vai fazer uma abertura hoje, porque em homenagem a terminar os arcanos maiores e meio que fazer uma reverência aos arcanos menores, a gente vai fazer a abertura de hoje. E aí eu trouxe alguns pedacinhos aqui de um livro muito bacana por ser atual, que é o Elogio aos Quatro Temperamentos, do Ítalo Marcilli. Há uma ordem na natureza, e mais, a natureza é uma linguagem, uma ordem plástica e cheia de significado. Por isso, a ciência dos temperamentos não pode ser um mero questionário que fazemos para obter um rótulo, como sou sanguíneo, sou fleumático, sou melancólico, de modo a poder, assim, justificar as minhas falhas. Essa não é a ideia. A ciência dos temperamentos é muito mais do que isso, é um caminho para obtermos um olhar simbólico, uma tentativa de ver a realidade de um modo amplo, profundo e multifacetado. E ele diz mais nesse livro maravilhoso. A base da nossa tipologia nos indica quatro pontos que são os nossos eixos norte e sul, leste e oeste: fogo, água, ar e terra. Os elementos básicos da natureza e sua expressão na personalidade humana, como colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Então vamos dar uma, né, melhorada no nosso olhar para poder ver essa abertura. Essa abertura é uma abertura. Às vezes a gente tem que voltar a ler o livro, sabe? É bom, é bom, é bom. Estava nessa reflexão com o livro na mão. Então, vamos olhar a abertura para que a gente possa trabalhar com ela da melhor forma possível. Vamos lá. Então, a gente está aqui no 365 Aberturas de Tarô, estamos aqui.
Estamos aqui também para lembrar você que tem acompanhado, seja sempre muito bem-vindo, mas lembra, dá o joinha a cada vídeo assistido, nos ajuda bastante, ajuda o canal e faz com que o 365 siga adiante. Compartilhar o vídeo, mais apoio ainda, porque leva a outras pessoas que levam a outras pessoas, isso aumenta o nosso lugar no mundo aqui do YouTube. Mais do que isso, se inscreve no canal para fazer parte dessa comunidade que fala de tarô, conversa de tarô, gosta de tarô. E se você quiser ainda ter uma representação mais próxima, uma certa intimidade e proximidade, você entra pelo link aqui embaixo ou no alto do meu canal para o 365 Abertura de Tarô do WhatsApp. Muito bem, a gente está no final dessa semana 29, na abertura 202, nos 4 degraus. E como não podia deixar de ser, é claro que dessa vez eu estarei falando das 4 ferramentas, não é? 4 ferramentas que estão na carta do mago, estão na carta, 4 cantos que estão no carta do mundo, que são os 4 naipes de um baralho: paus, copas, espadas e ouros. Possuem significados profundos, frequentemente associados aos 4 elementos da natureza: o fogo, a água, o ar e a terra, e a diferentes aspectos da vida humana. Como você está vivendo cada dimensão da sua jornada espiritual? Fogo, paus; emocional, água, copas; mental, ar, espadas; e material, terra, ouros. Bora jogar? Bora jogar, porque essa é uma jogada com mais detalhe. Eu espero que você copie no seu diário de bordo, faça um bom printing da tela, observa bem, porque é bom guardar não só as diretrizes da abertura, né? Isso também, mas mais do que isso, a sua abertura anotada como um diário mesmo, para saber o que você tirou hoje, abrindo esse jogo, né? O que é seu nesse momento da vida? E isso sempre também traz revelações. Anota suas revelações, impressões, percepções. Tudo isso vai gerando um diário assim riquíssimo de autoinformação. Então, nós vamos nos basear nessa imagem como uma pequena guiança de como flui as 4 forças, mas a gente começa cá embaixo com o núcleo espiritual. Então, a gente vai começar aqui embaixo. Deixa eu pôr a minha lanterninha, quem sabe, apontador laser. Ó, nós vamos começar aqui embaixo. Vamos começar no fogo. Então, eu vou escolher as cartas para cá. Tem toda essa explicação, porque são 3 cartas para cada nicho. Então, no núcleo espiritual de Paus, no degrau da inspiração, propósito, energia vital, eu vou escolher a primeira carta, onde reside a minha paixão interior; a segunda carta, como é que eu estou agindo em direção a esse propósito; e na terceira carta, que bloqueios espirituais ou criativos eu preciso superar. Na segunda trindade, eu vou falar do núcleo emocional, nos degraus das emoções, dos relacionamentos e da intuição. Eu vou pegar a carta 4, como é que eu estou emocionalmente nesse momento; a carta 5, qual é a qualidade dos meus vínculos afetivos; na carta 6, o que minha intuição está tentando me mostrar. Aí eu vou para o terceiro núcleo, logo aqui embaixo, o núcleo mental, naipe de espadas, degrau da consciência, do pensamento e da comunicação. Na carta 7, que tipo de pensamentos dominam minha mente; na carta 8, como me comunico comigo e com os outros; na carta 9, que padrões mentais limitantes eu preciso cortar. E por último, no quarto núcleo, o núcleo material, a gente tem ouros da terra, o degrau da realização, segurança e abundância. Na carta 10, como é que está a minha relação com o mundo material; na carta 11, como administro meus recursos, tempo, dinheiro, energia; e carta 12, o que posso construir ou concretizar neste momento. E fechei. Pronto, eu já tenho toda a minha conversa. Olha, se a gente continuar daqui, o que a gente tem? A gente tem uma abertura que tem 3 cartinhas por nicho, certo? Eu começo aqui pelo ponto de baixo, eu atravesso, vou lá para o emocional, para o oposto, eu desço, venho para o mental e atravesso de novo para chegar no material. E posso tirar uma carta-chave para o centro desse processo. Posso tirar mais de uma se eu achar que devo, para saber realmente qual é a do momento, com essas ferramentas todas na mão. Beleza? Então, a abertura em si, ela é relativamente simples. Eu acho ela bem gostosinha, para a gente poder responder todas aquelas perguntas que estão logo ali adiante. Então, vamos seguir. Bom, bora seguir para a mesa. Aqui na mesa, então, que a gente tem, nós vamos estar fazendo, aproveitando a sua, né, a sua distribuição aí no teu diário. Eu vou fazer no meu,
Ah, Fernanda, que perguntas é essa abertura? Não tem pergunta, né? É uma abertura que é uma avaliação de todos os âmbitos da minha vida. Posso até fazer perguntas, como estão aqui sugeridas, mas não necessariamente. Vamos começar com o núcleo espiritual, certo? Eu vou ter, então, aqui a carta 1, a carta 2, a carta 3. Lembrando que aqui, quase todas as vezes, a terceira carta, bem da verdade, é a que está de negativo, ou que pode ser lida como invertida. Aí eu vou para o núcleo emocional e eu falo, não, aqui eu quero esse, mais esse, mais esse aqui, ó. Aí eu vou lá para o núcleo mental. Peraí que as cartas estão escorregando, a minha mão vai cair todo mundo. Aí eu venho aqui para o mental e também escolho esse e mais aquele. E por final, eu vou fechar com o núcleo material. Esses quatro elementos, essas quatro forças, elas precisam muito estar andando azeitadas, como se fossem um pistão. Ó. Tem quatro pistões no meu motor, todos eles têm que funcionar alternadamente. Se eles não funcionam alternadamente em conjunto, o motor vai fundir. Mais ou menos isso, gente. E eu vou puxar uma para o centrão e duas para o centrão. Quero ver o negativo. Vou pôr com um binômio aqui. Beleza? Pronto. Puxei a chave, puxei todo mundo. Então agora a gente pode rodar para fazer as interpretações. Então a gente vem aqui, ó. Olha o imperador na minha primeira posição. Então, na primeira posição, onde é que reside a minha paixão interior? Minha paixão interior reside no ter, no manter, no cuidar, né? Tem um lugar bem do imperador aqui, de mantenedora, né? Do conforto, das coisas que a vida pode oferecer, mas que fui eu que fui lá comprar, fui eu que fui lá escolher, né? Os meus bens, o meu trabalho, onde reside boa parte, né, da minha paixão interior é no meu trabalho, no meu patrimônio. Na sequência, como é que eu estou agindo em direção ao meu propósito na atualidade? Eu estou tomando algumas decisões. De vez em quando ficando em impasses, de vez em quando eu vou, de vez em quando não vou. Mas, em geral, estou tomando decisões, fazendo escolhas. E estou até que gostando muito desse movimento de escolher e de seguir. Quais são os bloqueios espirituais ou criativos que eu preciso superar? A dos 5 de taças. As perdas ainda estão cantando uma bola um pouco alta nesse universo de paus, nesse universo de vontade, nesse universo de eu sigo, né? Eu faço por mim mesmo. Então, assim, tenho medos, e esse também gera um obstáculo, medo das perdas, né? Ainda é um medo de perda, um medo do que não dá certo. Enfim, gato escaldado tem medo de água fria. Aí, no segundo núcleo, que é o núcleo emocional, eu vou começar com a carta 4. Como é que eu estou emocionalmente nesse momento? Olha que bonitinho, ele saiu desvirado. Emocionalmente não estou muito boa. Talvez seja um momento muito desafiador para mim. Primeiro, por várias razões emocionais que a vida traz, né? Filho cresce, vai embora para a vida, aí você fica, aí você tem as suas questões emocionais para resolver com a vida, enfim. Meu coração anda se sentindo um pouco sem lugar. Percebo umas grandes modificações em mim. Qual é a qualidade dos meus vínculos afetivos? Então, toda a qualidade da Dona Lua, profundamente emotivos, emocionais, psíquicos, espirituais, é onde mais se vincula esse meu lugar. E o que que a minha intuição está tentando me mostrar? E também está dizendo, ei, ó, toma cuidado. Nas emoções, a gente não pode guardá-las todas, levá-las todas ao longo da vida. Estou aprendendo isso talvez tardiamente, mas aprendendo nos últimos anos a fazer, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, né? De que algumas coisas eu não consigo carregar, de que algumas coisas eu vou ter que abdicar, de que, querendo ou não, uma parte me cabe, aquilo que eu dou conta de carregar me cabe,
E o que eu não dou conta, eu vou deixar por aqui. Eu vou deixar para você, eu vou abrir mão, eu vou delegar, porque o tempo não volta. As coisas lá de trás, elas não ressurgirão cá na frente. A vida tem outras propostas para a gente, e quando a gente vê, a gente está respondendo de acordo com a vida, e não com a nossa querência especificamente. Ainda mais eu que estou pisando devagarinho na possível mais-idade a partir do fim do ano. Então, abandona, que é mais interessante. Então, como é que eu posso acolher melhor a minha sensibilidade, abrindo mão daquilo que não serve mais? Não é? Tem coisas que precisam ser abandonadas em algum momento. E emocionalmente, o desapego é uma conversa bem ligada ao nosso querido dependurado. Vou voltar para ele, porque ele está meio que presidindo aqui a conversa, né? Desapega, minha amiga, desapega emocionalmente de algumas coisas que vai ficar bem melhor. Muito bem, aí eu venho cá para baixo no núcleo mental, não é? Que tipo de pensamento está dominando a minha mente no momento? Do carro, de vitórias, de conquistas, de viagens, de passeios, de novos tempos, né? Estou tentando me movimentar com essa ideia do viajante. Como é que me comunico comigo e com os outros? Então, como é que eu estou lidando com esse meu espadim? Não estou boa. Aqui o 5 de espadas, por ser 5, me diz que não é o melhor momento da vida. Assim, estou precisando dar uma repaginada na minha comunicação. Talvez eu venha expressando as minhas ideias, mas talvez não totalmente com clareza. Não é? Então, para evitar aí alguns conflitos, eu tenho que tentar perceber o que funciona do que não funciona. Porque o Ajoros é assim, né? É pragmatismo. Então, o que funciona, ok, o que não funciona, não é ok. Então, eu estou precisando descobrir o que dá certo, o que não dá certo, o que funciona do que não funciona. Tá? Para eu poder trabalhar, inclusive, melhor crença, julgamento, dar uma limpada, né? Aqui percebe-se bastante a questão do limpa, limpa porque tem coisas que já não, também não serve mais, tá indo pelo mesmo caminho. Só que aqui é porque, poxa, você já mostrou o quanto você conseguiu saber mais, ou ser boa em, né, ou ter superioridade. Você precisa continuar brigando por nada, nem por isso, nem por aquilo. É isso. Venho para o núcleo material. E aí eu lembro muito das minhas aulas aqui presenciais em 2016, 2017, que eu falava, gente, se você não alinha esses 4 elementos na sua vida, de forma que os 4 funcionem, eles não precisam ser the best, top, não, não precisa ser o máximo, mas eles precisam minimamente funcionar. Se um deles estiver emperrado, você está com problemas. Porque as engrenagens uma precisa da outra, e se uma estiver faltando, ninguém anda direito, né? É o famoso motor sem óleo. Muito bem, no núcleo material, como é que está a minha relação com o mundo material? Oba, tá boa. Mesmo que eu ainda seja um pouco ingênua, um pouco infantil, do tipo ainda não domino, ainda não conheço totalmente, mas no Página de Ouros, a conversa sobre como é que está a minha vida material é a terra da terra, olha, ela até que está boa. Não é uma coisa super incrível, mas ela está boa. Como é que está a minha... Estou me sentindo segura? Sim, estável também. Estou meio que enraizada, estou sossegada? Acho que sim. Na carta 11, como administro os meus recursos? E aí vem um cavaleiro de taças dizendo que muitas vezes eu administro os meus recursos de um jeito emocional, emotivo, e que isso pode ser arriscado para as questões da matéria. Mas tudo que se faz com amor e pelo amor acaba dando certo em algum momento. Que eu tenho como revés? O próprio mago, falando dele, né, saiu logo aqui. Então, assim, o que eu posso construir ou concretizar nesse momento? Qualquer coisa. Com o mago, qualquer coisa. Mas o próximo passo, então, qualquer um. Eu posso começar pelo lado do fogo, posso ir pelo ar, posso ir pela água, eu absolutamente posso ir por qualquer lugar, porque o mago diz: olha, você tem as 4 forças à sua disposição. Comece por onde você sentir que é melhor para você. Por final, então, a gente vai para o arcano-chave, para grande fechamento. Essa é uma abertura de fazer valor, de fazer até uma terapêutica, então vai ser legal se você puder colocar para você uma ideia de que
o jogo vai estar valendo. E aqui no centro eu puxei duas, né? A do bem, temperança, e a do mal, o rei de ouros. Então, assim, eu vou colocar aqui o rei de ouros como o rei Midas. O que que ele está dizendo? Que a vida material, enquanto só matéria, sem nada junto, não é por aí, né? Tudo que eu toco vira ouro, o meu lema é dinheiro, isso não vai dar certo. Então, o que que eu tenho que fazer, diz Dona Temperança? Um pouquinho de cada um. Como é que é um bom tempero de um almoço, de um prato? Eu sempre vou muito para a cozinha com a temperança, sabe, gente? Se eu não for para a cozinha, eu vou para o aeroporto. E pode ser a cozinha do aeroporto, como também pode ser os ambientes de comida de aeroporto. Gosto muito de pensar nisso na temperança. Gosto. Então, assim, ela me conta que todos esses quatro elementos, se usados de acordo, se forem bem temperados, eu tenho muita coisa legal para equilibrar, para trazer, para prosperar, né? Tem frutificações. Mas se eu ficar só da matéria pela matéria, se eu ficar olhando só para o lado material ou por objetivos puramente materiais, eu posso ter problemas, não é? Virarei rei Midas, tudo que eu ponho a mão vira ouro, inclusive as pessoas e os bichos e tudo que eu gosto. E aí pode ser que fique um pouco árido. Tomar cuidado com é a cartinha de corte no binômio cruzado. Acho que está muito bom para uma leitura, né? Para uma demonstração de leitura para esse momento. De novo, me valho das informações, claro, né? Estou pondo eu no meu diáriozinho de bordo e a gente vai ajustando a jornada. Então a gente sai dali, vem para cá e amanhã a gente tem uma nova jogada. Também amanhã a gente tem uma nova jogada e uma nova semana, a semana 30. Então vamos lá, a gente já tem 7 novas jogadas esperando vocês a partir de amanhã. Com o sucesso profissional, Sol em Leão, Dinheiro e Eu, Lua Nova em Leão também, Dom Mercurial, Na Palma da Mão e Mistérios de Aniversário. Tá? A gente com isso vai estar se vendo todos os dias. Então sejam super bem-vindos amanhã. A gente se vê. Valeu!